oeste da LTB, acima da média, mantém a esperança do rompimento e, quem sabe, ainda buscarmos os 120 mil pontos. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo nessa sexta-feira, onde a gente dá aquela repassada geral no que está acontecendo. Eu estou gravando até um pouquinho mais cedo hoje o nosso vídeo, porque ontem teríamos a live do Júlio, onde ele vai ensinar tudo que você precisa saber sobre imposto de renda. Tivemos aqui um acidente, um caminhão levou toda a central elétrica aqui da rua, ficamos sem energia, sem internet e, infelizmente, por questões técnicas a gente não pôde fazer. Vamos fazer hoje, às 18 horas, então não sei que horas você vai estar assistindo a gravação desse comentário, mas se foi depois das 18, nós também vamos deixar disponível a gravação. Vai ter material exclusivo que a gente produziu para que você não perca nenhum detalhe, para você saiba tudo, mas tudo mesmo, de como declarar corretamente seus investimentos, agora que está chegando a hora do nosso famoso encontro com o Leão, né? Então, está aí disponível para vocês, vai ter material, o Júlio vai estar distribuindo, então não percam. Dado o recado, vamos resumir o que aconteceu nessa semana. Foi uma semaninha interessante, estranha e interessante ao mesmo tempo, mas ela foi marcada por alguns fatores que, quando vamos fazer um compilado todo, se fosse colocar um exercício aqui de soma, eu diria que a soma saiu mais positiva do que negativa, apesar de quando a gente vai ver nos gráficos, a gente teve uma pequena queda no nosso índice da semana, mas eu acho que o final ainda foi menos ruim e a perspectiva não me parece tão ruim assim quanto o início da semana. Para mim, o principal fator foi o cartão amarelo que o Arthur Lira veladamente passou para o presidente Bolsonaro, onde o Bolsonaro entendeu o recado, decidiu sentar para fumar o cachimbo da paz, e acho que ele entendeu duas coisas muito importantes. A primeira delas é que ele precisa do Congresso. E a segunda delas é que ele precisa da vacina. Por mais que lá no seu íntimo ele tenha uma séria dificuldade de lidar com isso, a solução para o problema da crise de saúde no Brasil só tem uma saída, é a vacina. E não é a cloroquina, né? E a partir disso, ele fez um vídeo durante a semana, bastante ponderado, bastante equilibrado e muito claro em relação a como o governo pretende levar a partir de agora. E, na minha visão, isso foi altamente positivo. Ao mesmo tempo que, com a troca do atual ministro da Saúde e algumas notícias que vieram em relação à vacina, principalmente a possibilidade da produção local de 100%, uma vacina totalmente brasileira e rápido, também causou mais esperança para que a gente consiga vencer o mais rápido possível esse problema que vem se arrastando já há bastante tempo e a nossa economia volte a se recuperar de forma mais rápida. Então, essa já seria a segunda notícia. E a terceira notícia positiva foi que com esse cachimbo da paz, digamos assim, que o Bolsonaro resolveu fumar lá com o Arthur Lira, a gente obteve a aprovação do orçamento de 2021, que já deveria ter sido feito lá em 2020, mas agora no final de março ele está saindo, e ele respeitou basicamente tudo que o Guedes tinha pedido em relação ao respeito de teto de gastos. Claro que ainda tem algumas negociações pela frente, são alguns ajustes necessários, isso sempre é assim, é natural, mas entre mortos e feridos, a gente conseguiu sair com bem mais sobreviventes do que se esperava. Então, no final das contas, isso acabou se refletindo claramente no nosso índice. Deixa eu colocar o índice Bovespa aqui para que vocês já verifiquem, né? Então, esse aqui é o gráfico diário do nosso índice. Nós estávamos aqui numa condição bastante complicada, ultrapassando quase um 11 de setembro por dia de mortes no Brasil, e ainda com uma situação um pouco mais complicada em relação à questão política, e a partir desse acerto, olha só o que acontece, a gente marca a mínima, recupera forte já no dia de ontem,
Hoje chegou a estar mais forte, praticamente zeramos a semana, mas agora aqui estamos aí com uma alta um pouquinho mais amena, né? E aí no semanal, deixa eu botar o gráfico semanal aqui para a gente dar uma olhada, no semanal estamos aí fechando com uma leve queda aí de 1,20, talvez a gente feche com 1% de queda, praticamente no 0 a 0, mantendo os preços acima da média de 21 semanas, já rompendo o high-low e testando a LTB. Deixa eu voltar ao gráfico diário, e no gráfico diário fica um pouquinho mais claro de visualizar essa LTB. Essa LTB ainda insiste em continuar como uma resistência importante no nosso índice. O W que a gente esperava, inclusive eu fiz questão de deixar desenhado aqui, o W do Charles, né? O W do Charles, ele não se concretizou, a gente não conseguiu quebrar a LTB, mas os preços estão fechando acima da média de 9, acima da média de 21 e exatamente em cima do high-low e em cima da média de 55, dando um sinal de que ainda é possível um novo rompimento e caso ocorra o rompimento da LTB, talvez ainda tenhamos aquela possibilidade dos 120 mil pontos. O que nós temos hoje, de forma um pouco mais clara, deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico para deixar isso aqui um pouquinho mais fácil de visualizar. A gente começa a botar muita informação e essa informação acaba poluindo um pouquinho a leitura. Esse retângulo aqui, ó, deixa eu desenhar o retângulo, que daí fica um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem, né, da lateralidade do nosso índice. Então, a gente tem um suporte muito forte, tem uma resistência muito forte, então ainda permanecemos naquele intervalo de 110 e 116 mil pontos como sendo uma referência um pouco mais firme, mas no rompimento da LTB eu não descartaria a possibilidade de ainda buscarmos os 120 mil pontos. Porque se vamos buscar a informação lá do mercado americano, deixa eu colocar aqui para vocês, olha só como é que está o mercado. Deixa eu botar a Bolsa Europeia primeiro, né? O avanço da vacinação lá na Europa também está um pouco mais rápido, as bolsas já começam a buscar o topo prévio. Quando a gente olha para a Dow Jones, já começa a oferecer também uma recuperação, já muito próximo do topo histórico, S&P não muito diferente. Olha o gráfico do S&P, já muito próximo do topo anterior. Nasdaq está um pouquinho mais para trás, porque a gente já veio falando, né, do rotation de setores, dentro principalmente da Bolsa Americana, porque subiu muito a área de tecnologia, a subida dos treasuries acabou trazendo uma pressão nas principais empresas, então é normal que esteja um pouquinho atrasado, até pela alta, né? Na verdade, atrasado inteiro, né? Simplesmente está corrigindo uma alta bastante vigorosa das principais bolsas americanas. Então, o mercado internacional também colaborando com a possibilidade de avançarmos um pouco mais nos preços. E como eu gosto sempre de mostrar para vocês, tanto o dólar quanto a taxa de juros, deixa eu colocar aqui algo que continua me incomodando. Olha só o DI 24, que é o principal DI operado no mercado brasileiro. Olha só como ele insiste em não ceder no pregão de ontem, que chegou a flertar com a região de 8%. Significa o seguinte, pessoal, título de 3 anos, perto de 8%, títulos privados, 3 anos, chegaram a flertar com 10%, títulos acima de 4 anos passaram de 10%. Então, as taxas de renda fixa nesse momento estão bastante apetitosas. Existem títulos que vendem inflação mais taxa, uma inflação que ontem saiu o IPCA em 5,5 acumulado 12 anos, então você pega 12 meses, você pega 5,5 mais a taxa, tem títulos privados aí acima de 5%. Estamos falando de IPCA mais 5,5, podendo bater quase 11% ao ano. Então, as taxas de renda fixa, elas estão bastante atrativas. Evidentemente que elas começam ou elas voltam a competir um pouco mais com a renda variável, a partir do momento que você tem uma renda certa acima de 10% com risco de fundo garantidor, evidentemente que você vai competir com a renda variável, que a chance de ganhar mais é maior, mas seu risco é maior também. Então, quando você tem um título de renda fixa abaixo de 5, você compete
o recurso tende a ir para a volatilidade mais rápido, mas essas taxas acima de 10 atrapalham. Então, voltando à questão do DI, essa taxa aqui continua me incomodando e causando um certo desconforto na perspectiva da nossa bolsa. E não muito diferente o nosso dólar futuro, né? Deixa eu colocar o gráfico do dólar futuro aqui para vocês. O nosso dólar futuro, que tinha perdido a região dos 5,51 e, na minha visão, poderia projetar os preços aqui até 5,36, tendo em vista a subida da taxa curta, a expectativa do fechamento da taxa longa e, por consequência, também uma pressão um pouquinho mais forte para a apreciação da moeda brasileira, não se concretizou. E olha só o que acontece. A exemplo da taxa lá perto dos 8, nós estamos aqui fechando praticamente nos 5,73 e flertando muito mais com o topo anterior do que com os 5,36. Então, apesar da neutralidade da bolsa, ou recuperação nos últimos 2 pregões, a nossa moeda enfraqueceu e estamos novamente lá na faixa dos 5,70. Então, vamos lá fazer um resumão então de tudo isso, né? Sempre a gente fala, bota tudo dentro de uma panela. Então a gente resume aqui para vocês essa expectativa, né? O dólar, então, ainda com uma perspectiva de continuidade de alta, a taxa de juros sem nenhum sinal de alívio, trazendo oportunidades, inclusive, para renda fixa. Estou devendo esse vídeo para vocês. Um dos vídeos que eu devia, eu já gravei, tá? Tá no canal já, falando de sinais de reversão. Então, imagino que alguns de vocês já tenham visto. Se não viram, essa semana eu já subi. E prometo, sem falta, na semana que vem, vou gravar o vídeo sobre renda fixa e essas oportunidades que essas distorções da taxa longa acabam oferecendo para quem gosta de fazer o balanceamento de carteira. E voltando à questão da bolsa, né, muito clara essa lateralização, teste da LTB acima da média, mantém a esperança do rompimento e, quem sabe, ainda buscarmos os 120 mil pontos. Não joguei a toalha. Quero saber de você. Escreve aqui embaixo se você concorda comigo ou se você está mais pessimista, se está neutro, se a bolsa fica de lado um pouco mais tempo. Charles, fala aí o que tu acha que vai acontecer, né? Você que me sugeriu a questão do W, né? O W não se concretizou nesse momento, não tem problema nenhum, mas eu ainda continuo um pouquinho mais otimista ainda. Não joguei a toalha nos 121 pontos. Então escreve aqui o que você está achando de tudo isso e reitero aqui o convite para que você assista a live daqui a pouquinho sobre como declarar o imposto de renda nos seus investimentos. Se você está vendo depois da live, olhe a gravação, pegue os materiais que deixaremos disponíveis para vocês. Tenho certeza absoluta que você não erra nesse importante quesito de acerto de contas com o Leão. Tenham todos um ótimo final de semana. Se gostarem, deem o like, compartilhem, assine o nosso canal do Telegram, assine aqui o sininho para você ser sempre notificado das novidades e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!